Eu quero ler a palavra de Deus. Nós vamos ler o livro, um dos mais belos livros da Bíblia. Eu não sei se você gosta, mas eu particularmente amo muito. O livro do profeta Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Livro do profeta Jeremias. Aleluia. Um belo profeta. Aleluia. Deus cuide dele. Aleluia. O livro do profeta Jeremias, o capítulo 31 e o verso 3, nós leremos o terceiro verso, e depois vamos fazer um panorama um pouco maior, mas por enquanto só o terceiro verso do capítulo 31 do profeta Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Se você encontrou, amém? Podemos ler? O texto diz assim, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu quero pregar por pelo menos uns 40 minutos, ou um pouco, não sei, 45, 40 minutos, sobre o tema Eu fui ameaçado em nome de Deus. E eu espero que você, ao ouvir esse texto, você se identifique com o que eu vou dizer aqui, porque é muito comum para a gente. Se eu fizer um pedido a você, você pode me acompanhar? Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, repetir só esse tema para ele ficar mais meio impactado? Eu não digo isso muito durante a mensagem, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão, porque é muito perigoso, gente. Um dia estava o casal de namorado, de ex-namorado perto, e o pastor falou, diga para o seu irmão, ainda não acabou. Vocês imaginam a confusão, né? Então tem que tomar cuidado. Só vou dizer, é uma vez só. Você pode dizer para ele assim, eu fui ameaçado em nome de Deus. Eu fui ameaçado. Se você não quer dizer você, diga, o pastor Jeremias foi ameaçado em nome de Deus. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto muito crítico, porque ele está localizado num livro profético. E quando a gente lida com os profetas, a gente sempre encontra alguns desafios. Porém, eu tenho convicção que o Senhor Deus nos dará uma revelação específica para esse tema. E eu quero convidar o seu intelecto, seu raciocínio para essa porção das Escrituras, à luz de duas perguntas iniciais. A primeira pergunta é, como é que Deus pode me amar e me odiar ao mesmo tempo? Porque, de acordo com alguns textos bíblicos que a gente lê, a gente sente essa impressão, que Deus nos ama e nos odeia ao mesmo tempo. Eu vou ler um texto aqui que vai refletir essa questão assim, muito, muito diretamente. Provérbios 6, do verso 16 até o 19, diz assim, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos, de acordo com o provérbio de Salomão, é aquele a quem Deus odeia. E essa pergunta aqui me remete a uma ideia muito, muito simples. É a maneira com que nós entendemos o amor de Deus. Porque dizer que Deus odeia alguém é algo muito sério. E o texto está dizendo isso aqui. Essa retórica eu posso deixar para a gente comentar um outro dia, mas eu pensei em uma coisa enquanto estudava para isso, para esse tema, para esse texto, enquanto Deus falava ao meu coração. Nosso relacionamento materno, paterno, relacionamento de pai, filho, mãe, irmãos, não é baseado unicamente em regras. Porque um menino, uma criança lá, dos seus 6 meses, 3 meses, recém-nascido, não sabe que ele vai ter responsabilidades quando for maior de idade.
Eu nunca vi um pai pegar um bebezinho no colo e balançar e dizer: "Ô meu filho, daqui uns dias você vai pagar um boleto." Oh, coisa linda, menino bonito, olha aqui, o pai vai dar 2 contas, ou de luz ou de água, para você pagar quando você fizer 18 anos e começar do primeiro emprego. Não faz sentido isso. O menino não aprende regras desde de recém-nascido. É por causa do relacionamento que ele aprende regras. Não é por causa da regra que ele aprende regras. Mas eu encontrei um problema na gente. Sabe qual que é o nosso problema? A gente pega bebês em Cristo e a gente quer ensinar regra para eles ao invés de relacionamento. E do jeito que um pai não pode pegar um bebezinho de colo e dizer: "Menino, você vai levar o lixo para fora toda sexta-feira." É regra. Mas ele não dá conta. Ele precisa crescer na casa, ele precisa ser fortalecido pela casa, até que ele consiga executar as tarefas que a regra lhe pede. E aí a segunda pergunta para a gente abrilhantar o nosso raciocínio é: por que é que as pessoas nos ameaçam em nome de Deus? Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas frases como: "Deus vai te castigar." Você já ouviu isso? Alguém já ouviu? Não sei se sou só eu, mas alguém já ouviu? Eu já ouvi essa aqui, ó. "Deus está vendo, hein? Deus está vendo." Aquele tom de ameaça sutil, bem, toca até aquela música de pânico no fundo. Você sente o pavor, a espinha gela, misericórdia. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. O juízo de Deus está aí, viu? O juízo de Deus está aí. Às vezes você, por brincadeira, faz uma brincadeira, fala uma coisa errada: "Tomara que Deus te pegue, varão, tomara que Deus te pegue." Irmão, você está me ameaçando? Que negócio é esse? Misericórdia. E parece que é muito sutil, mas nós somos ameaçados em nome de Deus várias vezes. Eu já ouvi frases como: "Deus tarda, mas não falha, deixa ele, que ele vai ver só." Misericórdia, irmão. Misericórdia, gente. Eu já ouvi coisas como: "Se eu fosse Deus, ele ia ver só." Olha aqui, que negócio é esse? E a última, para coroar, para fechar bonito mesmo: "A minha vitória vai ter sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção." Deixa eu sossegar aqui, que misericórdia, o pastor vai puxar meu palito. Essas ameaças em nome de Deus, elas não têm o menor fundamento bíblico. Porque a gente acaba distorcendo o que o amor de Deus significa, e o amor de Deus está estritamente atrelado ao juízo de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus ama o pecador intensamente, Deus odeia o pecado que o cerca intensamente. Porém, não há que haver confusão em nós sobre qual é qual. Existem diversos textos sobre amor lá no Novo Testamento, e eu vou citar alguns deles para a gente poder fazer um panorama. E depois nós vamos dissecar um pouco Jeremias 31 e verso 3. No Novo Testamento a gente tem amores que são relacionados de Deus para com o homem. E esse é o primeiro amor. É Deus amando o homem. Deus sempre começa o amor. Romanos 5, verso 8 diz: "Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores." Se a gente seguir um pouco mais à frente, a gente vai ler João 15, verso 13. "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." Mais para frente a gente vai ter 1 João 4, 19 e 20. O texto diz: "Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê." Deus começa o amor. Mas, em seguida, no Novo Testamento, a gente vai ver textos que revelam o amor do homem para com o homem. E a gente vai ver 1 Pedro 4, verso 8, o conselho de Pedro é: "Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados." A tradução original desse texto aqui, o amor, ele perdoa muitíssimos pecados, pode ser transliterada com a palavra coisa feia, porque pecado em hebraico é radar.
Pedro está falando em grego, mas pensando em hebraico, porque ele é hebreu. Ele escreve em grego, mas pensa em hebraico. Coisa feia é a palavra hadar, o hebraico, da palavra pecado ou erros que a gente tem hoje. Aí a transliteração desse texto pode dizer assim, ó, o amor perdoa um monte de coisa feia. É por isso que talvez você vê um rapaz muito feinho casado com uma moça bonita, o amor perdoa um monte de coisa feia. Olha que maravilha. Imagina que situação. O amor perdoa um monte de coisa feia. O amor do homem para com. Mais para frente, 1 João 4, verso 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus. Apesar de eu ter me matriculado ali no Novo Testamento, e gostar muito de ficar ali nas cartas, né, nos evangelhos, eu fui levado por Deus ao texto de Jeremias 31, e o verso 3, para entender que todos os amores dependem de Deus. É Deus a fonte, é Deus o objeto, é Deus a primazia do amor. Deus é amor. E quando a gente lê o contexto de Jeremias 31, versos 1, 2 e 3, o verso primeiro vai dizer assim, ó, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Aí o verso 3, ele coroa esse início profético, dizendo, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. O profeta Jeremias, em um tempo de extrema dificuldade espiritual, no meio de Israel, no meio de Judá, no meio do povo de Deus, no povo escolhido, tem extremo desafio para proferir a palavra de Deus ali. Porque Jeremias está dizendo uma coisa que não é muito agradável. Jeremias está proferindo um juízo, Jeremias está proferindo uma fala, uma sentença, que as pessoas estão muito, muito irritadas com ele. Jeremias apanhou por isso, Jeremias foi preso por isso, Jeremias levou uns empurrões, Jeremias tomou assim, Jeremias apanhou forte por conta dessas falas que ele teve, e ele não desistiu de dizer o que disse, e de proferir o que proferia, em nome do Senhor. Jeremias, nos seus 52 capítulos, tem pelo menos 23 sessões de 3 grupos proféticos. Nessas 23 sessões, o capítulo 31 se encaixa em uma delas. A primeira sessão é de juízo sobre as nações, a segunda sessão é sobre os pecados de Israel, e a terceira sessão é sobre promessas de restauração. Então, o capítulo 31 cai nessa categoria das promessas de restauração do livro de Jeremias. E quando a gente observa o verso de número 3, Jeremias está trazendo para a gente, de maneira muito precisa, esse relato de como é que Deus demonstra por nós o seu amor, de como é que Deus fala para a gente, de como é que Deus explica para a gente, de como é que Deus se revela para a gente no seu amor. No verso 3, nós podemos analisar 3 pensamentos, e com esses 3 pensamentos eu creio que Deus pode falar muito ao nosso coração, e nos explicar essas ameaças que acontecem. E eu vou ser muito sincero em dizer a vocês, que como igreja, como instituição, e até de maneira muito pessoal, nós acabamos por fazer parte deste grupo de ameaçadores em nome de Deus. E eu oro para que o Senhor Deus nos use contra esta postura, a partir de hoje, se possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No verso 3, a primeira coisa que eu posso analisar no verso 3, é uma aparição maravilhosa. Uma aparição maravilhosa, porque o verso 3 começa dizendo, há muito que o Senhor me apareceu. E esse texto não está falando, algumas traduções, não sei se a tradução que você tem em mãos, vai dizer, de longe o Senhor me apareceu. Essa tradução de longe não é em termos de espaço, não é uma localidade, Deus estava longe, Ele me apareceu, não, é em termos de tempo,
porque Deus estava muito longe no tempo quando Ele nos apareceu. Na verdade, Deus não estava nem no tempo quando Ele nos apareceu. Visto que Deus é o Criador do tempo, Ele estava fora do tempo que Ele mesmo criou, para que Ele nos aparecesse de maneira surpreendente e soubesse passo a passo dos nossos dias. Então Jeremias está dizendo: há muito que o Senhor me apareceu. Essa aí me parece uma aparição maravilhosa. A aparição de Deus é para mim, de maneira muito séria, esse contexto de poder supremo. Porque ao olhar para Deus, eu não tenho dúvidas, ao observar como Ele faz, como Ele age, eu não tenho dúvidas do quão supremo, do quão grande, do quão magnífico, do quão estupendo Ele é, porque há muito o Senhor me apareceu. Deus não apareceu para mim na semana passada, Deus não apareceu na minha vida atrasado, Deus não apareceu nos meus dias assim de supetão, Deus não apareceu nos seus dias, em um momento que você não contava, ou você contava e nada aconteceu. Deus apareceu há muito tempo. Há muito que o Senhor me apareceu. No poder supremo de Deus, eu posso perceber que Deus, nesse poder supremo, alguns textos bíblicos me dão suporte para crer nisso. Quer ver? Jó, capítulo 9, verso 4, Jó diz assim, a sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Oh meu, há muito que o Senhor me apareceu. Aleluia! Há muito que Ele me apareceu. E quando Deus aparece, é a mesma coisa que eu, pastor Jeremias, sair ali fora, dar de frente com o caminhão 1113 e voltar aqui dentro e dizer: gente, acabei de dar com a cabeça no 1113 que vinha descendo essa avenida aqui, e eu só vim aqui contar um testemunho. Das duas, uma: ou foi um grande livramento, ou eu sou um tremendo mentiroso, porque se eu encontrar com 1113, eu vou ficar espalhafado naquela avenida até o IML vir aqui catar os pedaços. É impossível que eu sobreviva o encontro com 1113. E como é que a gente encontra com Deus e fica do mesmo jeito? Ou a gente está inventando um monte de lorota, ou Deus é menor que o 11:13, não é possível. Eu preciso encontrar com Deus e ficar todo, Deus encontra com a gente, arrebenta, quebra, destrói e refaz para a glória do seu nome. Há muito que o Senhor me apareceu. O Salmo 62 e o verso 11 diz assim, uma vez Deus falou, e duas eu ouvi, o poder pertence a Deus. Aleluia! Gente, Deus é supremo, Deus é poderoso, e Ele me apareceu. E em Deus eu encontro, além de poder supremo, eu encontro sabedoria ilimitada. Quando eu olho para Deus, eu encontro a fonte de todo o conhecimento possível a nós seres humanos, com a nossa cabecinha limitada, mas eu encontro em Deus a fonte do conhecimento insondável. É por isso que Romanos 11, verso 33 diz: profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe ensinou alguma coisa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse Deus tão grande e supremo, Ele me apareceu. É claro que o Salmo 147, o verso 5 diz assim, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível de medir o seu entendimento. Gente, esse Deus tão grande, tão infindado, tão imensurável, Ele me apareceu. Eu digo Ele me apareceu, você pode dizer também Ele me apareceu, porque Ele apareceu para você, Ele apareceu para a gente, Ele surgiu, e Ele não surgiu agora, porque o texto diz,
há muito tempo que o Senhor me apareceu. Aí a pergunta que eu faço é: quando foi que Ele me apareceu? Bom, Ele apareceu desde a fundação do mundo. Ele apareceu antes que os montes fossem fundados. Ele apareceu antes que o tempo existisse. Ele apareceu antes da matéria. Deus estava sozinho com Ele mesmo, perto do nada, do lado de ninguém. Ele já existia em poder, em sabedoria suprema. Há muito o Senhor me apareceu. É claro que o texto de Efésios 1, versos 13 e 4 dizem: bendito seja Deus Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Foi antes que ele me apareceu. Ele me apareceu antes de tudo. Ele apareceu na nossa história antes que a história fosse escrita. Isso é no mínimo impressionante. Aleluia. A outra pergunta que eu faço é por que é que Ele me apareceu? Por que é que Ele resolveu se importar comigo? Por que é que Ele me criou em primeira instância? Por que é que Ele me trouxe da não existência à existência? Por que Ele me trouxe de matéria inexistente, de vácuo, de nada? Ele me fez surgir. Por que é que Ele me fez? Por que Ele me apareceu? Bom, primeiro, Ele é o Criador. Primeiro Ele me faz, primeiro Ele aparece na minha história como o Criador, mas depois da queda, Ele aparece na minha história como Redentor. Oh, aleluia, glória a Deus, e me fazer livre para agir nos moldes daquilo que eu queria agir, do que eu queria fazer, fez parte do seu plano. Nos fazer livres, como foi Adão, como somos nós, foi parte e é parte do seu plano, para que ninguém possa dizer: Deus me fez pecar. Não, fomos livres, feitos livres, e então o pecado aparece, o pecado surge por conta da desobediência de um homem chamado Adão. Em Adão todos pecaram, e por causa de Adão a coisa ficou estreita, e a gente passou a sentir o pecado na pele constantemente. É claro que Romanos 3, 23 vai dizer: porque todos pecaram e foram destituídos, foram afastados, foram reposicionados para longe da glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Deus. Glória, doxa, quer dizer tudo que Deus é, tudo que Deus tem. Estar longe da glória é estar longe de quem Deus é e longe do que Deus tem. Nós somos afastados dele por conta do pecado. A gente foi tirado de perto dele por causa do pecado, e nós ficamos lá por muito tempo. Mas o texto de Jeremias diz: há muito o Senhor me apareceu. Aleluia. Ele apareceu para a gente, Ele surgiu na nossa história. Um texto interessante vai provar para mim como é que Ele apareceu. Ele apareceu na plenitude dos tempos. É um texto que o pastor tem citado algumas vezes aqui, Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. E aqui eu dou uma pausa para dizer que Deus apareceu na nossa história como Criador, depois aparece como Redentor, e essas aparições não são aparições acidentais, são aparições propositais. Deus não ficou alarmado quando o pecado assume um papel na história do homem, não tocou um alarme, uma sirene no céu: o pecado, o que a gente faz? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que estava preparado desde a fundação do mundo. Jesus estava pronto para entrar diretamente na nossa história. Eu estou dizendo a você aqui hoje que há muito tempo Deus nos apareceu. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Há muito tempo Ele apareceu, e Ele não toma a sua história ou a minha história como um coletivo, como um grande rebanho. Ele não lida com a gente em bandos. Deus não lida com a gente em grupos. Deixa eu pegar esse pessoal aqui, porque povo, esse aqui é tudo preto, põe aqui. Esse aqui é tudo branco, põe desse lado. E esse aqui é vermelho, põe aqui do lado. Não, Deus lida com a gente de maneira pessoal. É nome por nome, é CPF por CPF.
CPF, é personalidade por personalidade, é dia após dia, cuidado por cuidado, oração por oração. Há muito o Senhor me apareceu, aleluia. E o texto de Jeremias 3 segue dizendo, e eu vou ver na segunda parte do verso, que existe uma declaração incomparável, e nessa declaração incomparável, o texto diz, Deus apareceu dizendo, aleluia, Ele não apareceu estático, Ele não apareceu passivo, Ele não apareceu simplesmente para dar não é um surgimento ocasional, não é um surgimento pretensioso, não é nada para pegar alguma coisa em troca. Ele apareceu dizendo, Ele apareceu declarando, Ele apareceu de propósito, fazendo acontecer alguma coisa. E aí o texto diz no verso 3, parte B, dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, aleluia. Jeremias está profetizando em um contexto de desgraça e de derrota, onde as pessoas estavam revoltadas com as primeiras palavras que ele disse, e eles queriam colocar Jeremias ainda mais, ele já estava preso no pátio da guarda, eles queriam colocar Jeremias ainda mais para baixo, ainda mais em uma situação assim de risco, e até tirar a sua vida para que ele se calasse. Mas Jeremias aparece dizendo, gente, há muito tempo o Senhor Deus apareceu, ou seja, essa situação que vocês estão vivendo aqui, há muito tempo Deus já apareceu nela, e Ele disse, enquanto aparecia, com amor eterno eu te amei. Jeremias está pregando para um povo rebelde, Jeremias está pregando para um povo cabeça dura, Jeremias está pregando para um povo turrão, Jeremias está pregando para um povo de dura cerviz, com um coração ruim, com a cabeça focada nos próprios objetivos e sem dar vazão ou sem reconhecer a bondade e a grandeza divina de Deus. Jeremias está lidando com um povo ruim de serviço, mas Jeremias tem a coragem de dizer em nome do Senhor, que Deus está dizendo, com amor eterno eu te amei. Jeremias está ignorando a posição daquele povo, toda aquela confusão em que eles se meteram por desobedecer ao Senhor, e Jeremias está dizendo, Deus disse aqui, com amor eterno eu te amei. Das duas uma, ou Jeremias está dizendo palavras adocicadas para se livrar da cadeia, ou Jeremias está dizendo uma verdade institucional, e não pode ser que ele esteja querendo dizer palavras doces, porque depois de dizer o que disse, Jeremias continuou preso, mas isso independe, porque o amor de Deus é eterno, aleluia, e Deus apareceu na história dizendo, com amor eterno eu te amei. Bendito seja Deus. Eu quero dar glórias a Deus nesse dia, porque Deus não me amou com amor finito, Deus não me amou com o amor de um casamento que acaba, e aí as pessoas não têm mais aquele vínculo e não dizem mais eu te amo. Deus não apareceu para mim com o amor de um relacionamento relâmpago, Deus não apareceu para mim com o amor de sexta-feira de carnaval, Deus apareceu com amor eterno, aleluia, é um amor imutável, nada derruba, nada se segura, nada pode deter o amor com o qual Deus apareceu na minha história. O Salmo 103, verso 17 diz assim, mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos dos seus filhos. Olha como o amor de Deus penetra na nossa geração e vai de fora a fora, é de pai para filho, de filho para pai. O amor de Deus permanece na minha e na sua casa. E aí Isaías vai dizer no capítulo 45, verso 17, mas Israel está salvo por Jeová, com uma salvação eterna, não sereis jamais envergonhados e nem decepcionados por toda a eternidade. Bom, tudo que Deus faz tem duas naturezas, ou é uma natureza finita,
ou é uma natureza infinita? Por incrível que pareça, nós temos ambas naturezas dentro da gente. Nós temos a natureza finita, que é a carne, é o corpo, e nós temos a natureza infinita, que é o Espírito soprado pelo próprio Deus. Então, se Deus me amou com amor eterno, Deus não amou a minha carne com amor eterno, porque ela é finita, e ela não vai resistir ao amor eterno. Mas Deus amou o que Ele pôs em mim, o Espírito de Deus que está em mim. Essa é a minha essência. É assim como Deus me vê originalmente. Não há negro, não há branco, não há vermelho, não há judeu, não há celta, não há cita, não há bárbaro, não há rico, não há pobre, todos somos um em Cristo. Deus amou com amor eterno a sua eternidade que Ele colocou dentro da gente, e nada pode resistir tamanho e tão poderoso amor. Bendito seja o Deus que te ama, bendito seja o Deus que nos amou com amor eterno. Aleluia! Com amor eterno eu te amei. O Salmo 85, verso 7 ainda diz: revela-nos, Senhor, o teu amor, concede-nos a tua salvação. É só Deus que pode revelar o seu amor para a gente. E eu vou dizer uma coisa a você: se o Deus de amor não revela o amor de Deus, ninguém pode fazer isso. E quando a gente estava perdido no lamaçal do pecado, o Deus de amor revelou o amor de Deus. Aleluia! O Deus de amor me alcançou. Há muito o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei. Paulo é um dos meus favoritos, porque Paulo, em Romanos 8, do 38 ao 39, faz uma cantada espetacular. Shakespeare passa mal perto de Paulo, porque Paulo dá um provérbio fenomenal. Olha o que Paulo diz: eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem poderes, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não é porque eu estou agarrado em Deus, porque as minhas forças são pequenas, é porque o amor de Deus agarrou em mim e Ele não me solta. Aleluia! A pergunta que eu faço é: quando é que Ele me amou? Ele me amou antes que eu fosse formado no ventre. Em Jeremias 1, verso 5, Deus diz assim para ele: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conhecia. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te entreguei por profeta. Bendito seja Deus nesse dia. Foi antes. Deus não me amou agora. Não começa hoje o amor de Deus por você. Começou antes da sua existência. Antes que você fosse planejado pelos seus pais, Deus te amou. Bendito seja Jesus. Aleluia. É claro que uma segunda pergunta cabe aqui. E a pergunta é: por que é que Ele me amou? Porque tão falho que sou, tão miserável, tão desprezível, pecador. E eu estou falando, irmãos, na realidade, porque se cada um de nós aqui fosse contar a lista de pecados que a gente já aprontou, a gente passaria um tempão aqui contando pecado. A gente ia contar um grande testemunho, porque testemunho não ia ser uma derrota só. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não adianta dizer que não fez não, porque Jesus está vendo. Todos nós temos a grande lista de pecados, mas o amor de Deus, aleluia, Ele cobre um monte de coisa feia, aleluia. E apesar de ser pecador e reconhecer-me como pecador, eu espero que você faça o mesmo hoje em nome de Jesus. É uma certeza que o amor de Deus me convenceu, que o amor de Deus me abraçou. Por que é que Ele me amou? Ele me amou para o louvor da sua glória. Ele me amou porque Ele me fez para que eu desse glórias ao seu nome para sempre. Bendito seja o Deus que me ama eternamente. Aleluia, Jesus. É claro que Efésios 1,
verso 12 ao 14, é uma lição para a gente. O texto diz: com o fim de sermos louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, e também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Deus não nos amou à toa, Ele nos amou para o louvor da sua glória. Deus não nos amou por mero amor, Ele nos amou eternamente, para que nele nós fôssemos feitos a herança de Deus, no poder do Espírito Santo. É para que o universo e toda a criação realizada possa aguardar a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que Deus me amou com amor eterno. Como é que Deus me amou então, pastor? Deus me amou com sacrifício. E eu vou fazer um parênteses muito sério aqui, porque amor implica sacrifício. Porque Deus, esse é o maior texto de oferta na Bíblia. Não precisa nem ir lá em Malaquias 3:10. João 3:16 é o maior texto de oferta. Olha o que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que só dá quem ama. Aleluia. Se você está com alguém que não dá nada, larga ele, sai fora. Você está namorando um caba safado que não dá nada, abandona ele, vai embora, porque não dá nada. Quem não dá não ama, porque Deus amou o mundo que deu. Ele deu o melhor que tinha. Ele deu Jesus, o Filho único, e Ele provou para mim que eu era digno desse sacrifício para o louvor da sua glória. Bendito seja Jesus nesse dia. Aleluia. Nessa casa eu sinto a presença de Deus aqui, porque o amor de Deus alcançou a nossa vida, e a gente não era digno, o nosso destino era o inferno, mas agora qualquer correspondência para mim, pode mandar para o céu, porque eu moro lá. Aleluia. Bendito seja Deus. A última parte do verso 3, ela vai falar para a gente sobre a evidência que Deus manifesta. Porque Jeremias começa dizendo: há muito o Senhor me apareceu. Ele diz: com amor eterno eu te amei. E então, com benignidade, por isso com benignidade eu te atraí. Meu Deus do céu, esse texto é fenomenal, porque eu fui atraído com benignidade. Aí se a gente parar para entender essa atração, gente, um minuto aqui, aonde é que a gente estaria se Deus não tivesse nos atraído? Aonde você estaria uma hora, que hora que é agora, misericórdia, aonde a gente estaria, se Deus não tivesse? Tinha gente que estava no risca-faca, tinha gente que estava lá no bar do Zé Pinguço, tinha gente que estava lá na biqueira, estava lá na balada, estava acabado na droga, estava perdido na vida da prostituição e da mentira, estava largado em casa, sem esperança e sem futuro, mas Deus te atraiu com benignidade. Deus me atraiu com benignidade. A palavra atrair nesse texto é o verbo hebraico mascar, e mascar quer dizer agarrar com força. Deus não veio com gentilezinha não, Deus pegou você no colarinho, Deus me pegou de jeito, Deus pegou a gente com força. Deus não veio brincando de evangelho não, o evangelho bateu em mim, bateu em você, e eu fui convencido do meu pecado, e eu me arrependi. Aleluia, Jesus. Com benignidade Ele te atraiu, Ele te trouxe do lodo do pecado, do lamaçal da miséria, da desgraça perdida. Ele te atraiu, Ele me atraiu, Ele me trouxe de baixo e me colocou em cima, assentado nas regiões celestiais. Ao seu nome seja glória neste dia. Romanos 6, e o verso 6 diz: sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado
seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. A ilustração que eu aprendi com a minha mamãe é sobre a crucificação. E quando Paulo diz em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, e neste texto é que alguém crucificado está em uma posição diferente. Quando Jesus foi crucificado, mãos abertas, pés juntos, diante de todos que estavam lá. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ele diz, eu estou na mesma posição de Cristo, eu estou com os braços abertos como Cristo, eu estou ali apontando aos céus como Cristo, estou exatamente como Cristo. E por que é que estar crucificado é importante? Porque se o pecado aparecer diante de mim, quem está crucificado não pode tirar a mão e pegar. Quem está crucificado está preso na cruz, está amarrado ali, mas eu não estou amarrado por maldade, eu não estou amarrado porque alguém está me fazendo mal, eu estou crucificado com Cristo, porque eu decidi abraçar o sacrifício que Ele fez, e Ele me garante salvação, aleluia. Oh Deus tremendo neste dia. O verso 23 do mesmo capítulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que Deus me atraiu com benignidade. Eu estava perdido, mas Ele me trouxe para perto e me deu o dom gratuito de Deus. Eu não paguei nada, não teve nem frete, o frete é grátis, aleluia. O dom gratuito de Deus é o dom e o frete, veio tudo junto. Bendito seja o Deus que me atraiu com benignidade. Romanos 7:25 diz assim, olha, a graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. E é claro que Romanos 7 é um dos capítulos mais ambíguos da Bíblia, porque em Romanos 7 Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em Romanos 7 Paulo vai dizer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu tento fazer eu não consigo. Paulo vai dizer em Romanos 7, eu estou preso a este corpo mortal, que está inclinado à carne constantemente. E a gente pensa que Romanos 7 Paulo desviou, aqui Paulo acabou, irmão, pode parar de ler o livro, que Paulo terminou a sua carreira e o seu ministério. Mas em Romanos 8 verso 1, ele já começa arrebentando, ele diz, mas agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu fui atraído com benignidade. Oh, aleluia! Eu fui atraído, Deus me convenceu, aleluia. Deus te convenceu que aqui é seguro, Deus me convenceu que aqui é tranquilo, Deus me convenceu que Ele pode cuidar da minha casa. E não é um convencimento patético, é um convencimento seríssimo, porque pergunte a cada um de nós que estamos aqui, Deus já deu mancada, já falhou, já deu errado, já deu ruim, já te deixou na mão. Se alguém puder testificar isso aqui agora, a gente vai encontrar aqui uma falha tremenda, mas Deus não deixa, Deus não abandona, Deus não te larga, Deus não te deixa na mão, Deus não te deixa sozinho. Ele te atraiu com benignidade. Eu fui convencido do pecado, eu fui convencido do quão miserável eu sou e quão dependente eu sou da graça de Deus, e Deus me convenceu, me trouxe para perto e me convenceu. Olha Isaías estava dizendo do capítulo 1 até o capítulo 5, ai de Tiro, ai de Sidom, ai do Egito, ai da Síria, ai de todo mundo. Mas quando ele chegou perto de Deus, no capítulo 6, ele disse, ai de mim que eu vou perecendo. Deus convenceu Isaías e Deus me convenceu também, ai de mim que eu vou perecendo. Ainda bem que Deus me convenceu com benignidade, Ele me atraiu. E o mais interessante é que além de me convencer, Ele me reconciliou, aleluia. Paulo dá um grito em 2 Coríntios 5,19, ele diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo,
e não lhes imputando pecado, e pôs em nós também a palavra da reconciliação. Gente, o Deus estava em Cristo na cruz, trazendo o mundo de volta para si mesmo, e aí olha o que acontece, ele entrega para mim e para você a mesma palavra da reconciliação. Oh, Deus nos atraiu com benignidade, e além de nos convencer, além de nos reconciliar, além de fazer tudo isso, Deus nos restaurou. Nós estávamos em uma posição deplorável de criaturas de Deus, porque o pecado nos emburreceu, o pecado nos deixou para baixo de lixo, ruim nós estávamos na vida do lamaçal do pecado. E pretenda comigo agora, qualquer de nós que permaneça no pecado, ainda está em uma situação deplorável, ainda é dependente de alguma coisa, ainda é escravo de algum desejo, ainda é escravo de algum pensamento, de alguma ideologia, ou de alguma ideia satânica, porque o pecado faz isso, ele agarra na gente e puxa a gente cada vez mais para baixo. Mas ainda bem que Deus apareceu na nossa história, e apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Ele nos restaurou a posição de filhos de Deus, e filhos de Deus não é só um título masculino, não é só os homens que são filhos de Deus. Filhos de Deus é uma posição espiritual. Mulheres fazem parte desta posição de filhos de Deus, homens fazem parte desta posição de filhos de Deus. E por que é que nós fazemos parte? Porque ele decidiu. Em 1 João 3 verso 1, João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece ele. Aleluia. Toda vez que Deus se revela para alguém, esta pessoa está sendo reposicionada de criatura a filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Alguém pode testificar a mesma coisa aqui esta noite? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Por isso, a gente vai ver o que o profeta Jeremias clama. E Jeremias diz assim: olha, gente, Deus apareceu há muito tempo, e ele apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Eu posso sugerir para nós aqui essa noite, que as ameaças que nos cercam, e nós somos ameaçados constantemente, precisam encontrar um fim em alguma coisa. Alguém tem que barrar essas ameaças aí, alguém tem que parar essa quantidade de ameaça que a gente recebe constantemente. Alguém precisa fazer alguma coisa por isso. E olhando para o texto, eu posso entender que eu fui ameaçado em nome da sociedade. Eu fui ameaçado porque a sociedade tem uma moral seletiva, em que uma moça é escrachada por ser mãe antes do casamento, mas um rapaz é louvado porque teve relações sexuais com várias garotas. Essa moral seletiva é pecaminosa, e a sociedade é terrível, e ela ameaça a gente constantemente. A lei e a ordem disfarçadas. Os conservadores e os liberais, nas suas ideologias e nas suas brigas, fazem parte dessas ameaças. Os não crentes e os ateus, que ameaçam constantemente uns aos outros, e até aqueles que acreditam em Deus, e aqueles que não têm credo, todos eles participam num grupo seleto da sociedade, que de vez em quando dispara ameaças. É claro que nós fomos ameaçados além da sociedade, em nome da religião, porque a religião, ela acaba por tornar-se uma instituição governada por homens, que têm seus desejos, suas vontades, suas figuras de interpretação, e eles também promovem certos mínimos de ameaças. É claro que costumes e invenções fazem parte das ameaças da religião. É claro que a tradição passiva e por vezes opressora fazem parte desta ameaça. É claro que pessoas que levavam uma tradição não bíblica consigo, eles fazem parte deste grupo que promove
promovem ameaça em nome de Deus. É claro que as fábulas orais passadas de pai para filho, sem interpretação bíblica e teológica técnica, tornaram-se ameaças a diversas pessoas e os tiraram até do caminho da fé. É claro que os escritos e as más interpretações são ameaças causadas pela religião em nome de Deus. E aí pode ficar mais sério, porque as ameaças em nome de Deus se multiplicam. Uma revelação pessoal que eu quero fazer como se fosse uma lei para você. Eu fui revelado, mas você tem que cumprir a minha revelação, porque ela é minha, mas ela também é universal, e eu preciso fazer você entender que eu tenho uma verdade, e acabo te ameaçando em nome de Deus. Uma experiência individual, uma fé implícita de cada indivíduo, e aí a gente vai ver traumas, a gente vai ver medos, temores, pavores, tudo isso corrobora para que alguém possa ser ameaçado e possa viver uma vida de medo e de temor. Não estar diante de Deus porque ama Deus, mas estar diante de Deus porque tem medo do inferno. E essa não é a vida que Deus trouxe para mim. Esse não é o evangelho que Ele pregou. Esse não é o evangelho que a gente vive. Não é um evangelho de ameaças. Pode ser que você tenha sido ameaçado em nome de Deus. Pode ser que nós tenhamos recebido esse tipo de ameaça e de espantos, mas eu vim pregar a você aqui em nome de Jesus, que o amor de Deus destrói as ameaças, o amor de Deus arrebenta as ameaças, o amor de Deus quebra as ameaças, o amor de Deus tira de circulação as ameaças, em nome de Jesus. O amor de Deus se manifesta em nós aqui essa noite, para destruir as ameaças e nos colocar livres diante dEle, em nome de Jesus. Aleluia neste dia, aleluia neste dia. Se o seu coração recebe esta palavra aqui essa noite, eu quero convidar você a refletir comigo em oração por alguns instantes. Nós somos cercados por essas ameaças constantemente, e o nosso interior, nossa mente, nosso intelecto às vezes não lida bem com isso. Dias para frente, isso vai aparecer na gente, e pode ser que já apareceu em você. Esses traumas aí, essas coisas que foram mal colocadas, essas falas que foram malditas. Eu venho dizer em nome de Jesus a você que as ameaças caem por terra. Eu venho dizer a você que você não é ameaçado em nome de Deus, você é amado por Deus. Mesmo sendo pecador como somos, o amor de Deus se manifesta e não nos deixa no pecado, mas Ele nos arrebata do pecado para a salvação eterna, transformação de vida, em nome de Jesus. Abra o seu coração essa noite, para que o amor de Deus se manifeste em você, Ele possa tocar pessoas que estão à sua volta. Você não é mal amado por Deus, você não é desprezado por Deus, você é amado genuinamente, e o amor de Deus transcende até o nosso intelecto, até o nosso entendimento, para alcançar o mais vil pecador. E a gente podia fazer até uma competição, quem pecou mais, não sei quem ia ganhar, só Deus sabe, mas Ele não está nem preocupado com isso, porque o amor dEle vai além do pecado que a gente cometeu, e quando você é convencido do amor de Deus, e se arrepende, esse amor se manifesta, e a transformação de vida acontece, a mudança acontece, o amor de Deus se manifesta brilhante, e te leva de criatura a filho de Deus. Pode ser que por conta dos traumas da infância, do jeito que você foi tratado pelos pais, pela família, você tem um pouco de dificuldade de entender o amor de Deus, porque o amor de Deus não te pede nada em troca. Ele não vem com uma garantia, Ele não vem com uma solicitação, Ele não vem com um requerimento. Ele te ama antes de tudo. Talvez seja difícil entender isso, e é um pouco complicado a gente assimilar essa ideia, mas é assim que funciona. É muito grande, é maior do que todos nós. Ele nos ama de maneira incondicional, e o amor de Deus se manifesta para tocar o nosso coração aqui essa noite. Quaisquer que sejam as barreiras, as dificuldades, os desafios, o amor de Deus se manifesta em nós aqui essa noite para quebrar isso.
e para nos garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.